o acórdão do julgamento que alterou o marco civil da internet e determinou uma maior responsabilidade das plataformas digitais sobre conteúdos considerados ilícitos. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. A história do fascismo se repete no Brasil como farsa democrática. É isso que está acontecendo. E você quer mais? Tem mais. Porque o STF publicou ontem o acórdão do julgamento que alterou o marco civil da internet e determinou uma maior responsabilidade das plataformas digitais sobre conteúdos considerados ilícitos. A decisão, que já está em vigor, impõe a retirada imediata de publicações classificadas como antidemocráticas, mesmo sem ordem judicial. Agora você veja, se democracia é kratos, poder, demo, muitos e por isso povo, poder de muitos, que poder? Poder de criticar. Como é que você pode classificar uma crítica como algo antidemocrático se a crítica, por pior que ela seja, ela é parte da essência da democracia? Resolvam esse problema. Resolve aí, Sarrubo. O documento de 1.323 páginas foi divulgado 132 dias depois do julgamento concluído em junho, o que aumentou a expectativa sobre o impacto da medida, que pode afetar tanto a liberdade de expressão do usuário quanto o funcionamento das próprias redes sociais no país. Segundo a nova tese, as plataformas serão responsabilizadas civilmente com multas e outros tipos de sanções. As redes sociais, serviços de mensagens e sites poderão ser punidos se não bloquearem conteúdos considerados ofensivos à ordem democrática ou aos direitos fundamentais. No mesmo acórdão, o STF citou a responsabilidade das plataformas em caso de publicações de cunho político-eleitoral, que serão baseadas na legislação, salvo resoluções editadas pelos ditadores do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Acabou. Acabou o game. Acabou o game. Como que é? Fecha a conta e passa a régua. Fecha a conta e passa a rola. A régua já começou a... já começou a acontecer, né, Pavinato? Quando retiraram a publicação, você mesmo brincou ontem, que não pode chamar o Partido dos Trabalhadores daquele partido. Dos traficantes. Não pode mais. Já foi retirado o post da Bia Kicis e do Nicolas Ferreira. Então já começou. As plataformas já estão com receio, já leram o documento, obviamente, e já estão se adiantando para não virem a ter sanções posteriores. Então é uma forma de você calar a população, a exemplo do que aconteceu em virtude do 8 de janeiro, né? Todo mundo com medo do que estava acontecendo para de ir às ruas, levaram mais de um ano para voltarem às ruas, e a mesma coisa agora está acontecendo nas plataformas. As pessoas não sabem o que dizer. E aí eu vou fazer o link novamente, Pavinato. No meu segundo livro, inclusive, eu coloquei na íntegra a Lei de Discurso de Ódio da Alemanha Nazista, promulgada em 1934. Qualquer coisa que você dissesse contra o regime, qualquer coisa contra o regime, se você falasse da farda de um soldado, você iria para a cadeia e poderia ser sentenciado à morte. Pois é. As pessoas iam para a cadeia, morriam, eram executadas, fuziladas por fazerem piada de Hitler. Era isso que acontecia. Agora, isso no Brasil é democracia. Pois é, Pavinato. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que acontece às portas de 2026, né? Então nós tivemos, enquanto Moraes estava na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, um ativismo muito forte da Justiça Eleitoral, principalmente ali nas eleições de 2022.
tirando propagandas do ar na TV, cortando posts, etc e tal. E aí agora que ele não está mais na presidência do TSE, aliás, acho que nem faz mais parte ali dos quadros dos ministros do TSE, e esta presidência vai para as mãos de Cássio Nunes Marques e de André Mendonça, respectivamente, se cria uma decisão, se publica um acórdão que garante que o sistema como um todo coaja as redes sociais a não permitirem o livre discurso, a livre manifestação nas redes sociais. E no século XXI, no momento que nós vivemos, as redes sociais são as novas praças públicas. Se no século passado os comícios aconteciam literalmente nas praças, nos comícios, as manifestações eram efetivamente nas ruas, com o povo andando, com seus cartazes, fazendo discursos, etc. e tal. Isso, em grande parte, foi transferido hoje para as redes sociais. É como se, no século XX, simplesmente se restringisse o tipo de manifestação que poderia ter na rua, o tipo de pauta pela qual você poderia lutar, o tipo de discurso que você poderia fazer dentro de um comício. Se isso acontecesse na época da Constituinte, seria um escândalo, um escárnio, a imprensa inteira estaria revoltada, as instituições iriam reagir, e agora não. Agora fica todo mundo tranquilo, todo mundo calmo, porque no fim das contas é pelo bem da democracia. Será que nós estamos vivendo a época da desconstituinte? Da desconstituinte. Ótimo nome. Você para pensar, se a gente tivesse essas determinações do STF hoje, não existiria a revista Veja. O Collor jamais seria empichado. Sim. O Pedro Collor estaria preso por atos antidemocráticos. Perfeito, verdade. E a revista Veja teria sido fechada, é claro. O Guzzo teria sido preso, que Deus o tenha hoje. Imagina que loucura, bicho. Nós não estaríamos aqui. Não. Não. Você estava preso. Não, eu não... Ou não teria começado. Não ia ter nem chegado, né? Exatamente. Olha que loucura. Aí você fala, né? Ai, não tem, ninguém persegue imprensa. Veja, a Jovem Pan passou um mau bocado em 2022, 2023, não só pelo governo, mas pela ação bandida do Sleep Giants. Ah, verdade. Que foi tirando, foi arrancando o patrocínio da Jovem Pan. Sim. Foi carcomendo o orçamento da emissora. Aí o dono do Sleep Giants hoje foi para a Anatel, indicado pelo Lula. Meu Jesus. Não é um complô? Claro que é. É claro que é. A gente precisa abrir o olho. Porque o terceiro olho já foi, nós já tomamos lá faz tempo. E agora, como é que volta? Vocês me perguntam, como é que volta? O poder do STF já não está fixado. Como é que volta atrás? Só com a ajuda Só o externa. Senado, né? Esse que é o negócio. Nós estamos completamente dependentes do Senado. E o problema é, o Senado da forma como está hoje não irá reagir. Não tem como, não tem chance. Não tem chances do Senado atual reagir. E aí a gente volta de novo, 2026. Só que 2026 passa por uma eleição onde os candidatos não poderão falar livremente, onde os seus eleitores não poderão se manifestar livremente. É um ciclo. É um ciclo que vai se retroalimentando, quer dizer, é o sistema tentando se proteger. Eles começam a perceber que a configuração política da única casa que pode realmente mudar o STF está mudando, que existe realmente uma tendência de se mudar o perfil do Senado, o sistema se reorganiza. Você acha que tem uma tendência de mudar o perfil do Senado? Certeza, tem candidato, certeza. para começar, tem candidato? Ah, isso é outra história. Eu não consigo ver esse movimento. Eu não ouço falar. Por exemplo, São Paulo. Quem é candidato ao Senado de São Paulo? O Derrite de é um verdade. deles. Não, o Derrite é candidato a governador. Todo mundo sabe disso nos bastidores. Ele é candidato a governador. Mas Não, se mas quem é lá, candidato a São Tarcísio, Paulo? Depende do Tarcísio ainda. Ó, tem um Derrite. Recentemente surgiu o nome do vice-prefeito de São Paulo, poderia ser um nome também, Para o Senado. para o Senado. E o Ricardo Salles, que foi para o Partido Novo.
Era o Mello hoje é um cara bom. Era o Eduardo Bolsonaro. Perdido, né, ali na prefeitura, né? Tá exilado, né? Era o primeiro nome era o Eduardo Bolsonaro. Seria. Mas está exilado. Eu vejo essa possibilidade da mudança, mas, de novo, passa por uma eleição. Como mas já será foi rifado pelo essa PL, eleição? já foi foi. rifado. Agora, eu dizia, e depois parei, enquanto ele estava falando, sem ajuda externa a gente não sai daqui. Mas como é que se dá ajuda externa? Tem isso ainda. Bavi, você sabe mais do que eu, não tenho vergonha nenhuma de dizer. O direito internacional surge para que os estados ao nosso redor fiscalizem o que está acontecendo aqui. Quem é o estado que tem mais poder no globo terrestre? São os Estados Unidos. Se ele disser, olha, aí tem problema, não vou reconhecer a sua eleição, a gente não vai fazer comércio com mais ninguém. É por isso que ele está desesperado, indo nessa porcaria dessa Flop 30 e foi lá para uma reunião do CELAC. CELAC ou SEDAC? Sei lá o quê. Sei lá o quê que essa... Sei lá o quê. Não pode falar esse horário, né? Reunião do sei lá o quê. Para se reunir com o que resta de presidente de esquerda aqui na América Latina e no Caribe. Ele está desesperado, ele já viu isso. A Venezuela está na iminência de ter um problema bélico com os Estados Unidos. Então, sem essa ajuda, a gente não sai, porque a gente corre o risco do que vocês dois falaram. A nossa eleição, de novo, ter problema de não ser transparente, das pessoas não poderem falar livremente, e isso, obviamente, vai... Eu morro de medo desses negócios de Venezuela, Cuba... Também. Cubaninha. Mas sabe o que eu Esse acho? povo chega aqui, só a cubaninha da direita. Toma a direita. Olha o IPTU aqui, ó. Só conheci papel higiênico aqui no Brasil. Eu tô revoltado com esse negócio do IPTU. Tem toda a razão, tem toda a razão. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente precisa também do apoio da Europa. Eu acho que isso é fundamental. Mas de Cuba, não. O próprio Eduardo já tinha dito isso, e acho que começaram a se articular nesse sentido. Paulo Figueiredo também tinha dito, de uma aproximação, por exemplo, com a Itália, que já tem a Giorgia Meloni, mas também de uma aproximação com os grupos de direita na Europa que ainda não... O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz
essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.